Assim que liga o equipamento, ele já cai nessa tela aqui, que são os tratamentos que o equipamento possui, tá? Coloração, madeixas, descoloração, permanente, secagem e tratamento. Então, uma observação antes de começar a mostrar função por função é deixar claro que o equipamento possui um sensor que a cada 3, 5 minutos ele vai verificar se existe presença ali no tratamento, tá? Mas não é em todas essas funções. Então, por exemplo, se você colocar coloração, madeixas e descoloração, a cada ali 3, 5 minutinhos ele está verificando se tem alguém na frente do sensor. Se não tiver alguém ali fazendo o tratamento, ele vai começar a emitir uma música de erro, tá? Até a pessoa voltar para o lugar e ele volta a funcionar. Mas é claro, se tiver alguém na frente desse sensor e ele continuar com essa musiquinha ou começar com esse erro, é porque o equipamento pode estar com algum problema e aí tem que verificar com assistência técnica, tá? Então essas três funções aqui, elas trabalham com o sensor, tá? E a coloração, permanente e secagem, elas têm um submenu, tá? O que é um submenu? Quando você entra na função e ela te dá outras opções ali para você fazer e começar o tratamento. Então vamos começar, por exemplo, com a coloração e uma cor normal. Então o equipamento automaticamente já dá ali para você 30 minutos para fazer esse tratamento. Mas você pode mudar essa configuração aqui nessa parte de mudar, ou você pode fazer alteração aqui na tecla Setting, que são as configurações do equipamento, tá? Esse tempo aqui ele pode começar automaticamente com 40 minutos, 50 minutos, depende muito ali do tipo de cabelo e do que você deseja fazer. E para fazer essa mudança aqui automaticamente, é só assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, o link informando como faz para mudar essa configuração aqui automática, tá? Então o tratamento começou ali e eu quero mudar. Quero que fique 35 minutos. Quero que a temperatura fique na máxima. Lembrando que essa resistência aqui, essa temperatura máxima, o cliente, se estiver sentindo muito calor, ele na tecla do cliente aqui na frente do Climazon, ele tem uma tecla que ele pode fazer essa alteração, tá? Então ele pode vir aqui na teclinha do cliente e ele pode mudar, deixar menos ou mais quente. E aí, por exemplo, eu não quero que essa coloração vá para a nuca do cliente. Então eu simplesmente vou lá e desativo a nuca, tá? Porque o equipamento possui 5 resistências: a resistência frontal, a central, as laterais e a nuca. Madeixas. Ele também já automaticamente puxa ali um tempo, mas você pode fazer essa mudança, tá? Quero mais tempo, quero 30 minutos. Quero a temperatura máxima. Quero tirar um tipo de resistência aqui, tá? Então isso a gente pode realmente fazer isso em todas as funções, tá? Descoloração, a mesma coisa, tá? Permanente, aí ele tem um submenu. É um permanente difícil, normal, pintado, suave? Um permanente difícil, é bem difícil, então eu vou colocar mais tempo. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, 30 minutos. Essa função de permanente, ele só te oferece 30 minutos. Você não pode aumentar esse tempo mais que 30, perceba. Vou mudar aqui, o equipamento me diz uma mensagem que não pode, ó. Tá? Temperatura, quero temperatura máxima. As resistências, vou deixar todas elas funcionando. Mas, por exemplo, não quero a resistência da parte frontal ali da cabeça, ou não quero a da nuca, tá? Secagem. Secagem é o procedimento que merece mais atenção, tá? Porque eles têm particularidades ali bem de cada função mesmo, assim. Então, secagem, por exemplo, o que ele está pedindo para fazer? Ele está pedindo para eu puxar os bracinhos aqui para frente, tá? Desculpa, as resistências aqui para frente. Então, vou puxar dos dois lados, tá? E aqui em cima tem algumas informações que ele está me falando, ó. As 5 resistências estão funcionando. Os bracinhos do Climazon estão afastados, então ele está pedindo para que eu feche esses bracinhos. Perceba a setinha, tá vendo? Para dentro. Então vou aqui, ó,
Ele começa a dar erro dizendo que o braço está aberto, então tem que fechar. Mas aí, por exemplo, eu quero mudar esse tempo aqui, eu quero deixar menos tempo desse tipo de secagem. Então eu venho aqui e deixo 30 minutos, porque o cabelo não está tão úmido assim. A temperatura pode ser na máxima, eu posso diminuir também. Aqui são as resistências, tá? As resistências é o seguinte, quando você clica, as resistências, elas têm, cada resistência tem 2 estágios, tá? Então tem um estágio, 2 estágios. Se eu deixar assim, essa resistência está desativada. Se eu deixar ela com um lado, ela vai funcionar só um lado, ou 2 lados, tá? Por exemplo, quero que as resistências ali das orelhas, da altura das orelhas, né, elas funcionem só a metade. Então eu venho aqui e deixo só a metade. E aqui são as 3 velocidades de cooler que o equipamento está me indicando, tá? Eu não posso desativar os 3 de uma vez. Ele automaticamente sempre vai me deixar no primeiro estágio. Ó, posso aumentar para o segundo, para o terceiro, mas ele não volta para o estágio 0. Ele vai ficar só na função de um estágio do cooler. Então, de qualquer forma, nessa função o cooler vai funcionar, tá? Mas aí eu não quero que esse cooler funcione, eu quero que o equipamento seque só com o calor das resistências. Como que eu faço? Você vem aqui na secagem, secagem ar, e aqui sim você pode mudar essa função, tá? O equipamento ele já vai começar a funcionar com uma velocidade do cooler, tá? E essa função aqui, o legal dela é que você pode colocar o Climazone da forma que você quiser, porque lembra que na secagem normal o equipamento, se ele não tiver da forma que ele te pede ali, com os procedimentos dele, ele não vai funcionar corretamente, ele vai dar aquela mensagem de erro que ou o braço está aberto ou a resistência não está encolhida, e aí ele não vai funcionar. Dessa forma aqui você pode, ele vai funcionar de qualquer forma, ó. Vou puxar o braço para fora, vou afastar a resistência e ele vai funcionar de qualquer forma, tá? Perceba que ele não vai dar nenhuma mensagem de erro para mim, tá? E aqui eu quero mudar. Então eu posso colocar mais ou menos tempo, posso colocar menos ou mais temperatura. As resistências, eu posso fazer a alteração também aqui, tá? Mas eu não quero que o cooler funcione. Então eu venho aqui e desativo. Perceba que aqui eu tenho a opção de desativar o cooler. Então ele vai só secar o meu cabelo com a temperatura do equipamento. Na secagem normal, essa função você não consegue desativar. Ele vai ficar apenas com um estágio do cooler ali funcionando, tá? E aí tem o tratamento. Aí o tratamento aqui que ele está me pedindo para afastar os braços, tá? Tá pedindo para eu afastar os braços e tá pedindo para que eu empurre as resistências para frente. Aí sim, ele vai começar a funcionar, tá? E aí aqui eu posso mudar também. Eu quero que esse tratamento que eu estou fazendo fique ali 25 minutos. Quero que a temperatura fique na máxima, tá? Isso é realmente, você pode mudar isso para cada função, tá? E esse tempo de cada tratamento do início, quando você escolhe a função, você pode mudar nessa configuração setting, que eu vou deixar o link aqui embaixo de como fazer isso.